Olá, meu nome é Fernanda Cavalcante de Mello e eu sou pesquisadora do programa Currículos Cotidianos, Redes Educativas, Imagens e Sons, e juntamente com Maria do Carmo e Maristela Petri Cerqueira, vamos mais uma vez participar desse evento maravilhoso que nós sempre temos muito prazer e honra em trazer os nossos trabalhos. Nós também trabalhamos com ciência, porque nós produzimos conhecimento e significações, e a educação é uma ciência, e também com a tecnologia, a partir dos artefatos culturais que utilizamos, e a arte, que é a base dos nossos sentimentos de mundo. A partir da arte, os movimentos das nossas pesquisas acontecem. Então, o nosso trabalho ele vai versar sobre movimentos na cidade, sons, imagens na cidade em relação àquilo que é o desconhecido, mas que a gente vai podendo redescobrir, né? Reencontrar. Então, uma delas é o filme Fora de Campo. Então, as artes elas são multilingües por falar a linguagem de si e do mundo simultaneamente. Enquanto artefato cultural, as artes produzidas permeiam os movimentos de aprendizagem em toda a sua dinâmica, e elas podem contribuir para o exercício e vislumbrar as diferentes realidades que circulam, pois a arte é a linguagem das sensações que faz entrar nas palavras, nas cores, nos sons ou nas pedras, né? Isso é Deleuze-Guattari, mas nós também acreditamos que a arte pode fazer isso. Nesse filme Fora de Campo, é interessante que a performance é uma videodança e a pessoa que dança, né, ela oferece essa dança, mas a gente não vê, não aparece na tela o corpo dela dançando. A gente percebe o que ela está fazendo a partir da percepção de quem está assistindo, né? Dos comentários que as pessoas fazem, dos gestos, e que até dançam também com ela. Então, é por isso que a gente trouxe esse filme para conversar sobre o desconhecido. E aí a gente pode perceber em vários frames, né, desse videodança, né, a gente percebe que existe os gestos que as pessoas repetem, né, dão esses depoimentos do que assistiram. E aí a gente vai poder recompor esse conteúdo a partir de movimento de câmera, a partir também do foco que se dá aos personagens, que são as pessoas, os transeuntes da rua, né? Nessa intervenção artística. Então, por isso que a gente trouxe esse filme, né? Então, o filme que a gente trouxe é um filme que chama A Poeira Não Quer Sair do Esqueleto. É um filme que retrata, né, alguns
ex-moradores de uma favela chamada Favela do Esqueleto, e essa favela ela foi destronada, né? Foi esvaziada, foi desocupada, um pouco violentamente, um pouco também sem dar as condições reais que as pessoas precisavam para se mudar dali, indenizações baixíssimas, e ali surgiu a UERJ, né? Mas a gente discute como a gente esconde, às vezes, o que a gente não quer demonstrar da cidade, mas que ela aparece. Então, a gente quer tornar essas partes desconhecidas, mas elas se revelam. Então, uma imagem muito interessante, uma imagem no Rio de Janeiro de um bairro, que é um bairro onde tem uma das primeiras favelas, que é o Morro da Previdência, e esse morro, numa área portuária que está sendo revitalizada e tem vários arranha-céus. Então, um desses empreendimentos é um prédio espelhado, todo espelhado, e que, no fundo, ela espelha justamente esta comunidade. Então, revela, né? Embora a gente quer que seja desconhecida, ela se torna revelada. Então, fazemos conversas acerca desses filmes e a gente, então, percebe essa nuance, né? E um outro material que a gente traz, né, aqui é a favela, onde foi construída a atual UERJ, que é a universidade até que nós fazemos parte, coincidentemente. Então, era o terreno onde ficava a favela do Esqueleto, que permaneceu desocupada por longos anos, empoeirado, baldio, e que deu origem ao UERJ. Então, esse filme conta a história de algumas pessoas que, oriundas dessa favela, que agora estão em outros lugares. Então, é muito interessante também a gente perceber, né, o Estado, que nem aparece por lá. E uma outra experiência que a gente tem é a experiência de um podcast que a gente trabalha muito com aspectos, deixa eu adiantar aqui um pouquinho, com os aspectos de ocupação da cidade, ocupação e desocupação. Então, essa, esse aspecto aqui é interessante, porque a gente faz não com imagem, mas com sons, né? Então, num podcast existem crônicas. A Mônica Clance, ela traz algumas crônicas de, de ocupações, de desmoronamentos, de situações que hoje são desconhecidas, né? Que elas já foram vivenciadas e conhecidas, mas que atualmente existem várias camadas dessas ocorrências. Então, por exemplo, um trecho ela diz, buscando também alguns autores do Rio de Janeiro, por exemplo, João do Rio, que escreveu: a zona que abrange a Saúde, a Gamboa, a Praia Formosa, entre a Orla do Mar e os morros da Conceição, do Morro da Previdência, região cheia de trapiches, de estaleiros, de depósitos de madeira e carvão, de estalagens e de tavernas suspeitas, formiga uma população macilenta e triste. Rio, há 3 anos, maltratado e sujo, com seus taciturnos jardins murados e sem flores, quem agora o vê com as novas avenidas em via de edificação, com jardins viçando, abertos e floridos, com as ruas alargadas, enchendo-se de edificações elegantes, com a variedade de novos tipos de calçamento, adotados, reconhece sem dificuldade que neste curto espaço de tempo
Muito mais se fez aqui do que em São Paulo, no espaço de tempo de 3 ou 4 vezes maior. Olhos humanos não têm memórias vivais. Os nossos olhos já não se lembram do que era a prainha. Então, isso foi na virada do século, né? do século, século XX. Então, a gente percebe que várias vezes essa mesma região já recebeu diferentes revitalizações. E, e também é um motivo, né, por meio dessas crônicas, de verificar esses desconhecidos que são tornados conhecidos. É nossa fonte teórica, e também eu gostaria de agradecer em nome da Maristela e em nome também da Maria Moraes. Muito obrigada.